Bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estar praticamente aqui inaugurando o curso do professor João Luiz, pessoa a quem eu quero agradecer em primeiro lugar, né? E não só agradecer, como louvar mesmo pela iniciativa, né? Pela sensibilidade de ter percebido a importância dessa temática e a carência, né, dessa questão. Pode parecer uma coisa até meio paradoxal, o fato de a gente sentir a problemática de uma carência de metodologia científica dentro da própria universidade. Mas nós estamos vivendo uma época de paradoxos, né? E justamente o que nós precisamos é justamente de gente que perceba esses paradoxos e tente de não resolvê-los, no sentido de que essas coisas nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, né? Mas enfrentá-los, né? E eu acho que o professor João Luiz é justamente uma dessas pessoas iluminadas que vai percebendo e procurando enfrentar esses desafios, né? Contando e, enfim, enfrentando inúmeras dificuldades que são inevitáveis toda vez que a gente vai, né, se posicionando e vai querendo construir algo novo na universidade, na sociedade, assim por diante. E eu acompanhei, né, o desenvolvimento, a gestação, o amadurecimento dessa ideia, desse curso desde o princípio, né? Estive junto com o professor João Luiz, né, nas primeiras reuniões, nos primeiros esboços e tal. E fico muito contente pelo fato de que está hoje aqui com vocês, dentro desse curso de Metodologia Científica em Ciências da Vida, abordando, né, uma temática que a mim parece, obviamente, essencial, fundamental, e que fico muito contente de ter percebido e de ter visto o quanto que esse sentimento, essa visão a respeito dessa problemática que nós vamos trabalhar aqui hoje, né, da questão das humanidades e da humanização em ciências da vida, né, tenha sido compreendida, né, e ganho a devida importância pelo coordenador deste curso, na perspectiva de que não adianta só pensar de que metodologia científica deva ficar restrita aos aspectos estritamente técnicos, mas que deva ter também uma abordagem filosófica, uma abordagem humanística mais ampla. E esse é um pouco o objetivo dessa disciplina, ou desse curso, enfim, da presença dessa temática dentro dessa iniciativa, sem dúvida nenhuma, louvável. O tema da nossa apresentação é raciocínio ampliado, que aliás foi um tema que nós tínhamos discutido desde o princípio, como uma questão fundamental. Quer dizer, nós não estamos saindo do campo da razão, não estamos saindo do campo do raciocínio, mas nós estamos ampliando esse campo, né, a partir da contribuição das humanidades e focando na perspectiva da humanização em ciências, né, que é também uma temática extremamente importante, como nós veremos. E uma temática extremamente atual. Então, como já foi dito, meu nome é Dante Marcelo Claramonte Galian, sou doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com pós-doutoramento pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, na França, onde eu desenvolvi justamente um trabalho sobre essa perspectiva das humanidades e humanização em saúde, tentando trazer esse encontro entre as ciências humanas, as humanidades, o raciocínio ampliado e a problemática das ciências da vida, das ciências biológicas, né? E atuo como docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Já há 11 anos aqui, né, desenvolvendo uma série de... Tanto é que eu já conheço várias caras aqui, então eu me sinto, e estou, não é que eu me sinto, eu estou efetivamente em casa, ainda que nunca tenha vindo aqui na técnica operatória para falar. Então, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui hoje. Bem, eu acho que todos vocês conhecem essa imagem, né? E por que eu trago essa imagem aqui hoje? E, na verdade,
já vou avisando, quer dizer que nós vamos raciocinar ampliadamente, né, a partir disso que nós estamos aqui colocando. Historicamente falando, né, nós temos alguns momentos na trajetória da humanidade em que nós enfrentamos certos momentos que eu chamaria de apocalípticos, né? E sem dúvida nenhuma esse é um desses momentos, né? Claro que a ideia do apocalipse, a ideia de tragédias e de cataclismas, né, seja no universo eminentemente religioso, ou seja num universo mais científico, né, mais social como é o nosso, assim por diante, né, ele teve sempre presente, porém, em alguns momentos, ele tende a ficar um pouco mais marcante. E se a gente fizer uma análise assim muito superficial, muito rápida, em relação àquilo que a cultura, que a mídia, né, que a produção cultural vai nos apresentando nos últimos tempos, a gente vai perceber que o homem contemporâneo, ele apresenta uma certa obsessão pela questão, né, apocalíptica, né? E por que isso, né? Quer dizer, de onde é que vem essa nossa obsessão apocalíptica e, de maneira particular, essa obsessão muito atual em relação a isso? Acho que todos vocês já viram esse filme, quer dizer, eu não vou nem comentar do ponto de vista da qualidade cinematográfica, né, que é muito discutível, né? Mas filmes como esses, né, e outros, né, assim como também do ponto de vista da literatura, da arte e um pouco até do discurso, do imaginário social, né, tem nos trazido frequentemente essa ideia de que nós estaríamos perto do fim, né? Claro, como é que é essa coisa de perto do fim, né? Quer dizer, no caso do filme aí parece que é um problema magmático da Terra que começa a levar a um processo de destruição em cadeia, né? Mas dentro do universo da mídia e da cultura existem outros filmes apocalípticos, né, que vão intermediando, né, causas estritamente naturais, do tipo o cometa que vai bater, né, passando por causas extraterrestres, invasões de alienígenas e assim por diante. Aliás, eu ultimamente estava vendo um filme, um desenho com os meus filhos, e eu achei genial, porque pela primeira vez no comentário do desenho, que era uma comédia, uma piada, ele falou assim: por que será que todas as invasões dos extraterrestres começam nos Estados Unidos, de maneira particular em Nova York? É uma boa pergunta, né? Nunca nenhuma invasão começou pelo Ceará, né? Por que sempre em Nova York, né? Então, passando por cima da questão da piada em si, a problemática é que, mais do que efetivamente nos pensar a questão apocalíptica, inclusive depois ligada, e essa de uma forma um pouco mais efetiva, um pouco mais séria, né, de que nós estaríamos, nós mesmos, através do avanço científico e tecnológico, acelerando ou condenando o nosso planeta à nossa própria existência, né? E esse é um ponto muito interessante. Quer dizer, na verdade, quando a gente olha esse tipo de abordagem ficcional, né, as abordagens ficcionais que levam em consideração aspectos no qual nós somos responsáveis pela destruição do nosso próprio planeta são mais convincentes do que aquelas dos ETs e dos cometas, né? De maneira que há um reconhecimento efetivo de que aquilo que nós estamos produzindo, do ponto de vista científico e tecnológico, está nos levando inevitavelmente para a destruição do planeta, tá? E de uma forma muito mais pungente, de uma forma muito mais efetiva, nas últimas décadas, quando, né, toda a problemática relacionada à questão da sustentabilidade,
né? A palavra sustentabilidade, a questão do equilíbrio ecológico, que se a gente for parar para pensar historicamente, são palavras muito recentes, são conceitos muito novos dentro do contexto social, dentro do contexto do nosso léxico atual, né? E, ao mesmo tempo, né, toda a questão que leva em consideração a questão da biosustentabilidade, né, e o problema do aquecimento global, né, que é uma ponta do iceberg, né, literalmente, né, o iceberg que já se descolou e vem caminhando e vem, né, se descongelando os polos, assim por diante, provocando também uma ameaça de um cataclisma natural, né, de proporções absurdas e inusitadas. Muito bem. Por detrás disso, né, quer dizer, alguém já diagnosticou também, né, essa quase que uma espécie de um desejo apocalíptico. Vamos fazer aqui uma análise assim um pouco freudiana, e a gente vai perceber, né, que por detrás de toda essa movimentação do ponto de vista da ficção, da mídia, né, do imaginário, há um desejo de que tudo isso acabe logo, o mais rápido possível. De certa forma, na pós-modernidade, na contemporaneidade, isso já vinha sendo, de certa forma, colocado de uma maneira assim um pouco inusitada, principalmente na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, com o movimento punk, né? Acho que todos nós aqui já tivemos alguma referência. Eu, pelo menos, estudei com muita gente de punk, né? Agora, punk virou moda. Naquela época, não. Era coisa séria, né? O punk não era um banho de loja, né? Era um cara que se manifestava do ponto de vista de uma atitude, justamente, né? E essa atitude foi muito bem traduzida pelo Sid Vicious, que era o vocalista do grupo Sex Pistols, né? Cuja frase era "No future", sem futuro, né? E se a gente for pegar as letras das músicas, né, e as mensagens passadas pelo movimento punk e assim por diante, a gente ia ver que, na verdade, o que se queria já que está tudo estragado mesmo, e já que isso aqui não tem mais solução, então que acabe logo, né? E como você tinha na época um pouco da perspectiva da ameaça ainda, da Guerra Fria e das bombas nucleares, assim por diante, né? Então, nada mais desejável que alguém apertasse logo o botão. Por que, né, manter esse estado de expectativa, essa perspectiva de agonia durante muito tempo? Então, já que não há futuro, então acabemos de uma vez com o presente, né? E a atitude punk era um pouco essa perspectiva que a gente pode considerar um pouco assim deprimente, né? Seja ela qual for, mas que ainda era uma manifestação um pouco isolada do ponto de vista da juventude, de uma juventude rebelde. E quer queira que não, a juventude sempre é um pouco rebelde, cada um à sua maneira, mas aquela rebeldia, né, que de certa forma inaugura, né, a nossa época. Porque a nossa época, que é a época que nós estamos vivendo, de certa forma, ela se inaugura justamente com a queda do Muro de Berlim, né, com o fim da Guerra Fria e com a desestruturação de um mundo bipolar que mostra, né, uma consistência um tanto quanto incômoda, porque enquanto o mundo estava dividido entre leste e oeste, entre capitalismo e socialismo, né, tudo era uma questão de uma dinâmica dialética, de que iria se resolver, né? Nada mais confortável do que você, por exemplo, ter um lado do bem e um lado do mal. Era só você escolher. E, dependendo do lado em que você estava, do lado de cá ou do lado de lá do muro, né, a visão era no negativo, né? Se você era do lado capitalista, o mal, obviamente, está do outro lado do muro. Se você é socialista, o mal está, obviamente, do outro lado do muro. Quando isso cai, né, e essas diferenças, essa bipolaridade deixa de existir, onde é que está o bem, onde é que está o mal? Certo? A coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Fica complicado se eu ficar andando? Não? Tá. Porque eu esqueço que eu estou sendo filmado. Então, na verdade, isso nos colocou dentro de um novo momento na história da humanidade, que é o momento que nós estamos vendo agora,
em que as questões do bem e do mal, né, as questões essenciais ou existenciais que perpassam a vida das sociedades, das culturas assim por diante, elas são muito mais complexas. Muito mais complexas. Em certa medida, né, houve ou há ainda uma certa tentativa de imaginar de que nós poderíamos ter uma solução mágica, né? Nós sempre queremos uma solução mágica para essa questão. E novamente eu retorno um pouco a uma análise, e é sempre muito salutar e muito produtivo a gente olhar as produções do imaginário para a gente entender a cultura e a civilização que os está produzindo, e que é a mesma na qual nós vivemos. Vocês perceberam que da década de 90 para cá, né, a temática da mágica, da magia, ela se tornou algo extremamente eloquente e significativa, representativa daquilo que nós somos e pensamos. O fenômeno Harry Potter, né, não é algo assim, simplesmente um modismo. Né? Ele está de moda, mas a gente tem que analisar com cuidado, porque não é simplesmente um modismo. Né? Ou seja, a ideia de que de repente, através de uma magia, de uma transcendência das questões estritamente técnicas e materiais, né? Porque veja, para resolver os seus problemas, os bruxos lá no Harry Potter, né, eles não precisam de máquinas, eles não precisam de ciência, eles não precisam de tecnologia, eles precisam de uma vassoura, uma varinha, né, e as palavras mágicas. Né? Então, quer dizer, isso também é muito eloquente, né, nessa questão. Por outro lado, isso já é um fenômeno um pouco mais recente, né? Nós estamos também observando dentro desse fenômeno complexo a presença, né, daquilo que eu chamaria da mistificação da ciência, né? Que é um processo historicamente mais antigo, quer dizer, que vem do século XIX fundamentalmente, né? Mas que, quer queira ou quer não, ele está presente e ele se projeta até os dias atuais. O que é essa questão da mistificação da ciência? Quando nós, historicamente falando, nós, Ocidente, tá? Mundo ocidental, o Ocidente deixou de ser uma cultura fundamentada em princípios religiosos e filosóficos, né? Nós começamos a ver a necessidade de encontrar um outro fundamento, não só para construir a nossa visão de mundo e traduzir a realidade para nós, como também criar uma possibilidade de salvação. Porque, enfim, felizmente ou infelizmente, nós seres humanos somos assim. Nós não conseguimos viver sem algo que nos dê uma perspectiva de esperança. Então, durante um certo tempo, durante muito tempo na história, isso ainda prossegue, mas de maneira particular na vida das sociedades ocidentais, do mundo ocidental, europeu, americano, assim por diante, a gente substituiu a religião pela política, né? E, mais recentemente, nós substituímos a política pela ciência. Tanto é que nós inventamos uma coisa muito engraçada chamada ciência política. Como se política fosse capaz de ser explicada, né, e controlada pela ciência. Né? Então, é interessante nessa perspectiva, porque nós começamos, claro, isso nos foi possível na medida em que a ciência, né, que tem basicamente, a ciência moderna, tem basicamente dois grandes pilares fundamentais, que é muito importante. O primeiro deles é a lógica, né, a lógica da regularidade matemática. Ou seja, a fé, a confiança que nós temos, desde a época de Platão, de que o mundo, o cosmos, tem uma lógica. Isso é muito importante, porque se a gente não parte desse pressuposto, né, e que às vezes a gente esquece, é interessante como de uns tempos para cá a gente faz ciência, e nesse sentido, realmente, eu volto a chamar a atenção para a importância da iniciativa do professor João Luiz, na perspectiva de que hoje se faz ciência sem ter a mínima ideia do que ela seja. Né?
Se faz ciência como se faz ginástica. Se faz ciência como se faz qualquer outra coisa que a gente faça, né? Sem entender fundamentalmente que nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo. A gente, na verdade, hoje, infelizmente, e isso é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, entendida e divulgada, hoje, na sua grande maioria, os produtores do conhecimento, chamados cientistas, são operadores do conhecimento. Não são produtores de conhecimento. E o processo, que foi muito bem descrito pelo Marx e pelos descendentes do Marx, assim por diante, pelo Marglen e os sociólogos todos que vieram depois, dentro da linha marxista, que tem um grande valor nesse sentido, a própria ciência tem passado nas últimas décadas por um processo de proletarização. Ou seja, de maneira particular, no âmbito também das ciências da vida, no âmbito também das ciências biológicas, o cientista, ele é um operário da ciência. Porque se perdeu fundamentalmente. O que é, a partir da tese marxista, a ideia da diferença entre um produtor e um operário? Né? O Marx mostrou muito bem que o operário é aquele que perdeu o conhecimento do processo produtivo. Ele perdeu não só os instrumentos, mas também o conhecimento. O operário, por exemplo, ele não sabe que aquela porquinha que ele aperta lá, ou aquele movimento que ele faz na máquina, o que aquilo tem a ver, tá, com o troço que vai sair lá no final da linha de produção. Ele não conhece o projeto, ele não conhece a sistemática, a dinâmica, o valor, a mercadoria, enfim. Todo esse processo. Ele simplesmente organiza e pode parecer absurdo isso que eu estou falando, mas está acontecendo o mesmo fenômeno na ciência. Talvez acho que para vocês não seja tão absurdo assim, né? Quer dizer, porque a gente vivencia isso muitas vezes na prática. Pois bem, isso se dá em função fundamentalmente que nós perdemos o conhecimento, ou melhor, quais são os fundamentos da ciência. A ciência não é uma coisa que chegou do espaço, certo? Ela não é um conhecimento, digamos assim, que eu poderia chamar ontológico, de que sempre existiu. Ela tem base, ela tem fundamento histórico. Então eu dizia, um desses pilares, um desses fundamentos é a ideia de que o cosmos, é uma palavra grega, porque foram eles que inventaram essa ideia, né? O cosmos tem uma lógica, tem uma regularidade. Ou seja, de que nós, né, que vivemos nessa coisa que os gregos chamavam de cosmos, e que hoje a gente pode chamar de mundo, universo, assim por diante, né, todos nós que aqui vivemos, sejamos seres orgânicos, inorgânicos, né, de qualquer tipo de classe, espécie, né, e princípio evolutivo, estamos regidos por algumas leis. Tá? Então esse é o primeiro fundamento, né, da ciência moderna, que, como vocês podem observar, não é nada moderno. Aliás, muito pelo contrário, é muito antigo. Eu estou falando de uma coisa, de uma ideia que vai sendo elaborada e trabalhada pelo menos a partir do século VI a.C. Tá? Para a gente completar esse princípio da ciência moderna, a gente tem que entender o outro pilar, que é a noção de que todo conhecimento científico parte, portanto, de uma ideia, de um princípio, que a gente pode chamar lógico platônico, racional, matemático, e por outro lado, isso é uma coisa já mais bem moderna, né, do conhecimento ou da dinâmica experimental. Então, não basta simplesmente a gente partir do pressuposto teórico, então essa é a dimensão teórica da ciência, de que ela tem uma regularidade, uma lógica, porque existe uma lei por detrás, tá? Mas também para que eu possa chegar a uma constatação, para que eu possa chegar numa constatação eminentemente científica, então eu tenho que ter
uma base experimental. E eu acho que todos vocês estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando, né? É a coisa de levar a teoria, né, e prová-la na prática, através da experiência. Ora, a partir desse momento, né, nós podemos dizer que todo conhecimento que a gente produz a partir dessa dinâmica teórico-prática, teórico-experimental, ela passa a ser uma verdade científica. Não é isso? E foi a partir daí, efetivamente, que a gente começou a construir o que nós chamamos hoje de ciência, que foi um termo que nós pegamos emprestado lá dos antigos e dos medievais, né? E digamos assim, demos uma mudança nesse termo, porque ciência, num princípio, não queria dizer isso, queria dizer conhecimento, no sentido muito mais amplo, e transformamos isso num conhecimento que é teórico, platônico, matemático e prático, experimental. E a partir daí, então, nós, de certa forma, olha só, a gente estabeleceu, a gente reduziu, né, o conceito de verdade a partir de tudo aquilo que pode ser constatado nessa lógica teórica experimental. Claro, isso nos possibilitou, sem dúvida nenhuma, realizar avanços inimagináveis do ponto de vista prático, né? Porque a gente começa a perceber que uma das características também muito marcantes da ciência moderna é o fato de que ela vai cada vez mais se tornando um conhecimento instrumental. Por exemplo, por isso que eu dizia a questão da problemática do conhecimento, que a gente, ou da ciência no sentido medieval, por exemplo, que foi quando foram criadas as universidades, né? Na Idade Média, conhecer, fazer ciência, era fundamentalmente explorar o universo. Claro, obviamente não no sentido que a gente tem de hoje de explorar o universo, pegar nave espacial e buscar ETs em Marte ou coisa parecida. Explorar o universo no seu sentido mais amplo, no seu sentido físico e no seu sentido metafísico, né? Por isso que nas universidades medievais, por exemplo, os cientistas e os teólogos conviviam sem nenhum problema, porque todos estavam fazendo a mesma ciência. Não é à toa, fundamentalmente, que essas escolas que se criavam e se criaram e que são as células máter, né, as mães, as nossas trisavós, né, chamavam-se universitas, universidade. O objetivo, quer dizer, no nome já trazia a sua própria, como diziam os gregos, teleologia, ou seja, o seu telos, o seu fim. Qual era o seu fim? Explorar o universo com uma coisa muito bonita que tinha no pensamento medieval, que era o seguinte: todo bom cientista medieval sabia que por mais que explorasse o universo, ele era inesgotável. De que por mais que a gente produzisse conhecimento, nós nunca iríamos abarcar o que era o universo. Mas mais do que ser, né, um elemento desestimulador desse processo de busca, muito pelo contrário, era um elemento estimulador. Você estava iniciando um trabalho, um processo do qual nunca mais ia ter fim, né? E que as gerações iriam se suceder, se suceder, se suceder, e iam continuar para sempre buscando essa verdade, ou essas verdades. Não passava pela cabeça do homem pré-moderno, portanto do homem medieval, por exemplo, o fato de que o conhecimento necessariamente tinha que ter uma aplicação prática, instrumental. Ou seja, de que você está numa universidade e necessariamente, obrigatoriamente, você tem que chegar numa patente. Ou que você tem que produzir algo, né, que vai servir como uma utilidade de maneira particular ou preferencialmente, que também dê bastante dinheiro. Porque aí começa a também, obviamente, nós estamos falando de um contexto que nós temos que entender que é um contexto do capitalismo, onde tudo vira mercadoria. Então, conhecimento também vira mercadoria. E ao virar mercadoria, portanto, se torna passível de ter um valor monetário. Muito bem.
essa dinâmica, né, do conhecimento, se por um lado ela permitiu uma aceleração histórica da produção do conhecimento, indiscutível, né? Não tem nem comparação, por exemplo, com a pesquisa que se faz hoje com a pesquisa que se fazia na Idade Média, né? Por motivos óbvios, né? Agora, o que é interessante perceber nessa história toda é que, na medida em que nós fomos, né, nos hiperdesenvolvendo do ponto de vista de uma visão de uma ciência cada vez mais instrumental, a gente foi fundamentalmente perdendo uma noção do global e até da perspectiva do chamado telos. É interessante, você perguntava para um cientista, há não muito tempo atrás, aqui mesmo nessa escola, eu que estudei a história dessa escola, né, e percebi, por exemplo, nos seus fundadores, um pouco ainda esse espírito, né? Quando você perguntava para um cientista e falava assim, por que você faz ciência? Eu faço ciência porque eu estou buscando a verdade, né? Hoje, né, isso é uma frase romântica, venhamos e convenhamos. Ninguém faz ciência porque está buscando a verdade, ou pelo menos, talvez as novas vocações, quando elas entram na universidade, quando elas buscam a universidade, elas ainda têm aquela ideia um pouco de que vem da escola, quando viu o Galileu Galilei, né, que viu aqueles grandes cientistas da época do Renascimento e se inspiram. Da mesma forma, por exemplo, que a gente escolhe fazer medicina porque a gente quer ajudar o próximo. Olha só que coisa mais... é romântica, né? Mais bobinha. Quero ajudar o próximo, né? Quero curar as pessoas, quero cuidar das pessoas. Depois, quando você entra na universidade, você percebe que isso não existe. Que não é para isso que você faz medicina, nem para que você faz ciência. E aí, nessa perspectiva, né, o que acaba acontecendo é aquilo que Santo Agostinho, por exemplo, genialmente percebeu na relação, até do ponto de vista terminológico, a relação entre ciência e tristícia. Quando ele dizia, uma ciência que não se compromete fundamentalmente com a verdade, com o tal do raciocínio ampliado, ela se torna um caminho para a tristeza. Talvez, isso é uma tese, mas que obviamente acredito muito nela. Mas como aqui na universidade eu não posso, eu tenho que sempre colocar em termos de tese, né, porque eu não tenho nenhuma comprovação. Talvez, aquilo que eu colocava no princípio, né, de que a gente passa por uma perspectiva de uma certa obsessão pelo fim, né, essa nossa angústia apocalíptica, né, esteja muito relacionada fundamentalmente com uma patologia, né, uma patologia que eu poderia chamar de global, porque hoje tudo é global, né, uma patologia própria do nosso tempo, aquilo que eu costumo chamar efetivamente no meu projeto de pesquisa de uma patologia da modernidade, né, e que está muito identificada sintomaticamente com essa questão da tristeza. Não é à toa que, epidemiologicamente falando, né, as doenças mais prevalentes são justamente as depressões, os distúrbios psíquicos, né, que já não são mais doenças das pessoas, né, na verdade se trata de doenças de uma geração, né, de uma civilização, né? Nesse sentido, né, a busca por um escape, nem que seja um cometa que bata na Terra, né, que nos livre dessa angústia, né, muitas vezes é bem... Claro que tudo isso é um processo inconsciente, ninguém vai dizer conscientemente, né, que quer que o mundo acabe, né, mas inconscientemente está dizendo a todo momento, né, e a arte, né, as humanidades, né, muitas vezes, a expressão artística, o imaginário, é justamente aquilo que diz, muitas vezes, o que o nosso consciente, a nossa razão, efetivamente não quer reconhecer e dizer.
O que eu estou querendo dizer, em última análise, é que nós estamos vivendo um momento histórico em que abordar a problemática da ciência não pode ficar simplesmente numa discussão de âmbito técnico. Ou seja, de se pensar que a discussão da ciência tem que ser na perspectiva de um maior e maior aperfeiçoamento dela mesma. A impressão que nos dá é que quanto mais a gente aperfeiçoa, quanto mais a gente se torna uma mentalidade mais científica e técnica, né, mais nós vamos nos enfiando no buraco. Veja, eu não estou fazendo aqui, né, uma espécie assim de profecia anticientífica. Senão eu não estaria aqui na universidade. Não é isso. Não se trata de fazer a crítica, né, a crítica destrutiva da ciência, né, ou colocar tudo dentro do mesmo pacote, né, e estourar. Não se trata disso. Se trata fundamentalmente de se fazer uma crítica salutar na perspectiva científica, no sentido de identificar as suas tendências particulares e históricas que se apresentam como tendências, no momento atual, que eu chamaria de patológicas. Patológicas porque vai justamente negando os seus próprios princípios, né, e o seu compromisso fundamental, que é o benefício da humanidade. É óbvio que no discurso do cientista e da ciência continua havendo isso. Nós estamos trabalhando, né, pelo bem da humanidade, né, para tentar resolver os problemas. Mas como já algum filósofo do século XX, o Ortega y Gasset, colocava, ele diz assim: grande parte dos problemas da ciência, a ciência tenta resolver os problemas que ela mesma criou. Então, é preciso fazer um raciocínio ampliado, né, para se começar a pensar nessa perspectiva da ciência em outra dimensão. Né? Quer dizer, e aí, obviamente que a gente liga com toda essa discussão também muito atual e muito importante, que é toda a problemática da ética. Né? Ou seja, pensar ciência hoje sem levar em consideração a dimensão da sua ética, ou do seu ethos, a palavra vem do grego também, e quer dizer fundamentalmente casa, lugar comum, lugar em que nós nos relacionamos e vivemos, né? Em certo sentido, é perceber de que nós estamos percebendo que não vale a pena fazer ciência por ciência. Não vale a pena fazer, né, a técnica pela técnica, né, o desenvolvimento pelo desenvolvimento. Né? É preciso que a gente pare e comece a pensar nesse raciocínio ampliado, né, o que efetivamente nós estamos querendo. A ideia de desenvolvimento, de progresso, que é uma ideia muito característica do século XIX, justamente que ela está muito ligada com esse contexto em que surgiu a ciência moderna, ela se tornou um mito, né, cujas consequências nós estamos sentindo hoje. De repente agora a gente começa a se perguntar assim: vale a pena progredir tanto, desenvolver tanto, né, para chegar aonde? Né? Outro dia eu estava vendo uma coisa muito interessante e também bastante eloquente nesse sentido. E eu já vou terminando porque a gente tem um tempinho para a gente conversar. Em função de toda essa problemática do aquecimento global, que parece que já é um fato inconteste, né? Justamente no Japão, isso foi antes do terremoto, antes do tsunami, alguns cientistas estavam preocupados com essa questão, porque efetivamente uma das consequências inevitáveis do aquecimento global, né, causado por nós mesmos, seria a elevação do nível dos oceanos. Isso faria com que regiões próximas à costa tal, desaparecessem, né, e viabilizassem a vida humana naqueles lugares. E um grupo de cientistas japoneses, né, desenvolveu um modelo, um projeto da construção de cidades subaquáticas.
Então eu achei muito interessante isso, porque assim, não tem problema, né? Porque na hora que a gente ficar todo mundo alagado, a gente constrói cidade para morar embaixo d'água. Agora eu pergunto para vocês, quem de vocês aqui quer morar embaixo d'água? É preciso perguntar essa questão, né? Ou então aquela mesma ideia de que você fala que está gastando milhões de dólares para pesquisas astronômicas para se encontrar planetas semelhantes ao nosso, porque dá de a gente precisar mudar, tem que saber para onde é que a gente vai. Agora eu pergunto para vocês, quem é que quer mudar daqui? Né? E se a gente está percebendo efetivamente de que a inviabilidade da vida nesse planeta está sendo causada em grande medida por causa de nós, ora, onde é que está o progresso? Onde é que está o desenvolvimento nessa perspectiva? Veja, essas questões todas, obviamente, são questões muito simples. Não são. São questões muito complexas, né? Efetivamente dentro do escopo como é o nosso, porque veja, na sequência desse curso, né, nós vamos justamente fazer um mergulho na perspectiva mesmo do que é fazer ciência bem feita. Tá? O que o João Luiz colocou aqui dentro comigo é um pouco essa questão de que temos que, sem dúvida nenhuma, tentar pensar em fazer uma ciência cada vez mais séria, e isso pressupõe, fundamentalmente, né, desenvolver concomitantemente aos conhecimentos técnicos, né, sim, eminentemente científicos, né, essa reflexão de caráter humanístico, que envolve dimensões éticas, que envolve dimensões filosóficas, que envolvem dimensões sociológicas, históricas, enfim, humanas. Porque, senão, efetivamente, nós não vamos conseguir sair desse círculo vicioso, né, no qual nós nos encontramos atualmente. Raciocínio ampliado, portanto, justamente é um desafio, né? E nesse sentido, já concluindo, é que eu chamo a atenção para a necessidade de que, para que a gente possa desenvolver esse raciocínio ampliado, nós temos que lançar a mão de outros elementos que estão até fora do raciocínio científico, como é o caso das humanidades. Para mim, é ponto pacífico, fundamental, de que formação científica hoje tem que andar colada, de braço dado, namoradinho, né, com a formação humanística. E formação humanística é literatura, artes, filosofia e história. Né? Eu acho que nós estamos aqui trabalhando na perspectiva de uma visão de futuro. E agora, concluindo mesmo, em 1933, o mesmo filósofo espanhol que eu citava a princípio, o José Ortega Gasset, foi convidado pelos alunos da Universidade de Madrid a fazer uma conferência sobre a reforma universitária. 1933, portanto daqui a pouco já está fazendo 100 anos. E o Ortega Gasset dizia o seguinte, porque o que se discutia era, olha só a Universidade Espanhola em comparação com a Universidade Alemã. Por quê? Porque a Universidade Alemã, desde daquela época, estava investido pesadamente em formação e desenvolvimento de pesquisa. Né? E o Ortega Gasset falou, olha, ótimo, fantástico, mas eu estive na Alemanha e vi uma coisa. Eles estão investindo somente na parte da formação técnico-científica e nada na perspectiva humanística. Isso me parece algo que não vai terminar bem. Não precisou esperar muito, né? As grandes cabeças que se formaram naquela geração na Universidade Alemã foram as que desenvolveram as tecnologias mais avançadas para o extermínio de pessoas. Então, a história é algo que nos alerta de maneira bastante interessante. Né? Quando a gente fala muito nessa questão de que precisamos investir em ciência, em tecnologia, em conhecimento de ponta, assim, ótimo. Mas se isso não caminhar junto, numa perspectiva humanística, nós estamos
estamos inevitavelmente cavando a nossa própria sepultura. E agora que nós vivemos num mundo global, né, infelizmente, quanto mais a gente cava a nossa sepultura, mais a gente leva a gente junto. Então é preciso muita atenção para essa questão. As humanidades, portanto, se apresentam como um elemento não mais complementar, como um elemento essencial para esse desafio que é o desenvolvimento do raciocínio ampliado e para o desenvolvimento de uma ciência que esteja comprometida com o ser humano. E não com a ideia de progresso, de evolução, de técnica e principalmente de dinheiro. É isso. Vamos ver agora se temos perguntas, não é isso? Questões, inquietações, angústias. Eu vou repetir a pergunta dele aqui. Diga. Como é que é teu nome? Michael. Gostaria de ouvir um comentário sobre a pergunta da perspectiva de que nós temos que ter na ciência, na inclusão das humanidades, pensando que hoje há N dicotomias e especificidades técnicas, né? Como a academia deveria se comportar em incorporar esse pensamento humanístico, porque a ideia do doutor era um detentor de um conhecimento mais cosmopolita e hoje ele é muito técnico. Então, como a academia deveria se comportar? Sim. Essa é a minha pergunta. Tá. E eu gostaria de ouvir um comentário teu sobre a relação entre produzir uma ciência verdadeira, uma ciência que produz conhecimento, e a ciência que se produz, que se tem hoje, que é vamos produzir artigos porque se você não publica, você vai ter esse... Publish or perish, né? Tá bom. Ótimo. São duas questões muito importantes e muito pertinentes, Michael. A primeira delas é de que maneira a academia deve se posicionar diante, ou deveria se posicionar diante da perspectiva da inclusão ou desenvolvimento das humanidades dentro da formação científica, enfim, dentro do desenvolvimento mesmo da pesquisa científica. Isso é um desafio, isso é uma problemática que ainda aparece muito no sentido teórico. Por exemplo, dentro da discussão, acho que muitos dos que aqui estão talvez sejam médicos e acompanhem e saibam, por exemplo, toda a discussão que vai em torno das famosas reformas curriculares, nas diretrizes curriculares da formação na área da saúde, na formação do médico, assim por diante, em que a palavra-chave é a questão do humanismo, da humanização, né? O problema é que me parece que a abordagem que está sendo colocada é profundamente equivocada. Então, quer dizer, a academia já sentiu que há essa necessidade. O problema é que nós não temos ainda, efetivamente, por quê? Porque a nossa geração, a geração que fez a universidade, que está fazendo a universidade, assim por diante, ela já foi formada na perspectiva de que o desafio da universidade é pesquisa científica de ponta. Então o que acontece? Formação humanística, né, foi uma coisa que foi absolutamente deixada de lado. E não só no nível universitário, porque, claro, as escolhas que se faz no âmbito da política universitária acabam se refletindo no âmbito da política educacional como um todo. De maneira que essa carência humanística se reflete também em toda a dimensão da educação, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando, obviamente, no ensino superior. Mas me parece que a percepção, né, dessa problemática da desumanização dentro da universidade, dentro da ciência, né, é algo que já começa a incomodar. A academia, como toda instituição, né, que tem toda a sua estrutura ligada numa perspectiva político-burocrática, ela é algo onde a gente sente uma grande dificuldade de renovação. Tá? Então, na verdade, nós estamos passando por um momento de grande conflito nesse aspecto, né? Do plano do discurso, um reconhecimento
de que tenha que ser incorporada essa formação humanística, assim por diante. É até uma boa vontade, né, por parte disso. Por outro lado, né, uma pobreza do ponto de vista conceitual, do ponto de vista do conhecimento mesmo, do que deveria ser, o que é humanismo, o que são humanidades. Eu agora mesmo justamente estou trabalhando num artigo, que eu vou publicar agora, daqui a pouco, onde eu estou discutindo exatamente isso. Humanismos, humanidades e humanização. Problematização de conceitos e práticas em saúde no Brasil. Se fala muito de humanismo, de humanidades, de humanização, mas, na verdade, as pessoas não sabem do que estão falando. É bonito falar, mas na prática... né? Então eu acho assim, o fato de que essas questões estejam sendo discutidas já é um bom começo. O fato de eu estar aqui hoje, né, apesar de todas as dificuldades, né, João? Né, de todas as lutas, mas o fato de eu estar aqui hoje falando desse assunto com vocês e colocando essa questão já mostra, efetivamente, de que há um movimento. A coisa está começando a se movimentar. Quando que ela vai efetivamente? Ainda é um movimento que eu poderia chamar de subversivo. Né? É um movimento subversivo, é um movimento heterodoxo, né? É um movimento assim, bastante ainda marginalizado ou marginal, mas a tendência é que isso vá penetrando cada vez mais, né, dentro desse contexto. Né? Então eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo e a gente vai... eu não estou falando aqui, fazendo romantismo, né? We are the world, né? Daqui a pouco nós vamos estar todo mundo bem e dando as mãos não, eu sei que é uma questão conflituosa, eu acho que os conflitos vão continuar, enquanto houver seres humanos vai haver conflito, não tem dúvida. Então, mas há um movimento nesse sentido. É um movimento que eu acho que é irresistível nessa perspectiva. E em algum momento esse movimento vai ter que se enfrentar com essa questão que você acabou de falar do Publish or Perish. Né? Todos nós estamos inseridos nessa questão, todos nós vivenciamos isso na carne, né? E fazendo um exame de consciência a gente percebe o seguinte: para a gente atingir a tal da pontuação que a gente precisa nas revistas de impacto assim por diante, tá? A gente sabe, e todo mundo sabe, de que a questão da qualidade está comprometida. Mas mesmo assim a gente continua fazendo, porque se a gente não fizer, nós estamos fora do esquema. O grande desafio também não adianta você fazer greve. Não vou publicar artigo. Né? Ou então até poderia ser uma ideia interessante, chamar todos os pesquisadores e falar assim, vão deixar de publicar artigo durante 1 ano. Né? É um movimento suicida. Tá? É um movimento suicida. Então, na verdade, o grande desafio é um pouco aprender com os revolucionários bolcheviques, né, que diziam o seguinte, que a gente tem que entrar dentro da sociedade para transformá-la por dentro. Né? Então, de certa forma, é você aceitar o desafio e falar assim, bom, como é que eu equilibro quantidade com qualidade? Nós estamos dando os primeiros passos nisso. Diga, depois, lá. Ele profetizou que os homens haveriam de estar loucos com a lógica, em decorrência da lógica. Então, viva o piano e desista dos concertos. Ele não vai ter que existir mais, só o piano. E aí, o que me vem a perceber é que o cientista ele age de uma forma qualitativa, nunca quantitativa. Então, o que move o cientista hoje, mas o que move a ambição profissional? Tá. Como é que é o seu nome? Karina. O que a Karina pergunta é o que move hoje o cientista. Eu faço questão do hoje, Karina, porque o que move o cientista hoje é diferente do que movia ele ontem. Então, é o raciocínio histórico. Nós somos sempre seres históricos. Né? E eu dizia isso, né? Quer dizer, na Idade Média, a questão era a busca da verdade. Né? E isso, de certa forma, ainda
se permaneceu durante até pouco tempo atrás. Acabei de citar o exemplo da história dessa mesma escola. Os fundadores das ciências básicas nessa escola, né, assim como os fundadores das ciências clínicas, tinham ainda essa questão que a gente chamaria hoje de romantismo. Mas que para eles não era romantismo, era a maneira de se fazer e de se viver as coisas. Eu insisto naquele ponto que eu dizia da proletarização. Certo? Eu acho que hoje essa ideia romântica ou essa ideia idealista, que ainda pode existir na cabeça do jovem cientista, do jovem pesquisador e assim por diante, ela rapidamente enfim, desvirtuada, na medida em que quando você entra dentro de uma escala de produção científica como a gente tem hoje, que é uma fábrica, todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, os laboratórios hoje são fábricas de produtividade, de artigos, de patentes e assim por diante. Você, na verdade, começa a perceber de que por que você faz ciência? Porque você precisa de um emprego. Né? E você precisa estar produzindo dentro daquela lógica. Né? Só que, assim, seria interessante fazer um levantamento do ponto de vista epidemiológico para ver, né, de que maneira está o coração e a alma desse cientista ou desse médico, assim por diante, e a gente vai perceber, né, como Santo Agostinho, que escreveu isso no início da nossa era, né, tinha razão. Nunca, como hoje, a gente tem uma relação tão direta entre ciência e tristeza. Né? Nesse sentido, é isso que você traz do Guimarães Rosa, né, de que a lógica enlouquece, o excesso de lógica nos desumaniza, no final das coisas. Não é que é o excesso de lógica, é uma lógica obtusa. É uma lógica fechada. Por isso que a gente precisa pensar nessa perspectiva, um raciocínio ampliado, e trazer a dimensão das humanidades para dentro dessa vivência. Tá? Aí eu acho que a gente vai conseguir, de certa forma, começar a pensar a ciência de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais... Isso. Isso. Essa limpeza ainda talvez seja um início, né, de limpar esse ambiente e pensar de forma mais ampliada. Isso. Mas é muito em você, em cada um. Sabe o que acontece? Essas questões elas estão se apresentando de uma maneira muito particular na ciência hoje, porque o processo de proletarização que se iniciou na produção industrial no século XIX, ele chegou recentemente ao âmbito científico. Tá? Ele passou num primeiro momento, agora muito recentemente, quer dizer, no final da segunda metade do século XX, quem se proletarizou foi o médico. Né? Porque até a metade do século XX o médico era um profissional liberal. Agora ele deixou de ser um profissional liberal para passar a ser um operário da saúde. Né? Um trabalhador da saúde. Né? E o cientista está passando exatamente pela mesma processo mais recentemente, e não sei se vocês viram, efetivamente há pouco tempo atrás, a FAPESP mesmo divulgou a invenção de robôs que fazem ciência. Tá? Então, se os robôs forem fazer ciência, para que a gente precisa de cientista? Né? Só um instantinho que tinha uma outra pessoa tinha levantado a mão, já diga. Primeiro, a minha visão de ciência, eu entendo em 3 momentos. O primeiro momento é aquela visão iluminista, né? Me lembro muito bem quando era criança, que nós tínhamos as enciclopédias, onde tentava-se acumular todo o conhecimento numa sequência de livros. E isso foi rapidamente substituída por uma visão tecnológica, que é a que nós temos de hoje, entende-se aí, de acordo com os nossos pensamentos, uma visão humanística da ciência. Então a pergunta acaba ficando: como nós, geração atual, podemos incorporar essa prática, mas principalmente como nós devemos preparar as novas gerações de cientistas dentro da linha desses critérios? Excelente a tua pergunta. Como preparar a nova geração de cientistas? Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que reagir um pouco a essa ideia de proletarização da formação e da prática do cientista. Né? Em segundo lugar, é justamente possibilitando isso, e eu acredito piamente nisso, porque efetivamente o que eu faço hoje na universidade, né,
está fundamentado nessa crença, nessa ideia, de que você tem que criar possibilidades para que o estudante, o futuro cientista, ou o cientista em fase de formação, ou até já formado, assim por diante, você dê uma oportunidade para ele fazer uma autêntica experiência humanística através das humanidades. Tá? Não é à toa que eu, há 7 anos, venho desenvolvendo um laboratório que chama-se Laboratório de Humanidades. Né? Que ao invés de trabalhar com drogas ou pesquisa no sentido biomédico da palavra, eu trabalho fundamentalmente, os meus agentes e reagentes são a literatura, as artes. Né? E eu estou plenamente convencido, tanto é que isso agora, e para mim foi uma grande vitória, por exemplo, o fato de que esse projeto do Laboratório de Humanidades, que é um projeto de pesquisa sobre isso, exatamente isso que você está falando, ter sido reconhecido, e eu estou recebendo auxílio da FAPESP, então nem tudo está perdido, para levar adiante esse projeto, que seria uma proposta de verdadeira humanização através da experiência das humanidades. Quer dizer, é um pouco de menos lógica e mais piano. Não para jogar fora a lógica, senão não estaria fazendo isso aqui. Né? Exatamente. A literatura também tem uma lógica. As artes também têm uma lógica. As humanidades têm uma lógica. É uma lógica ampliada. Né? Por isso essa questão do raciocínio ampliado. Nós precisamos ampliar o nosso raciocínio e envolver não só a dimensão do raciocínio cerebral, mas também a dimensão do raciocínio afetivo. Né? Então, aí entra uma questão de que a formação não deve se especificar, não deve se limitar a uma formação da cabeça, mas é também uma formação do coração. Porque nós somos feitos de mente e sentimentos e coração. E o problema é que essa dimensão do coração sumiu da dimensão da perspectiva da formação e da universidade. Nós precisamos resgatar. Sim, mas inclusive, bem colocar essa questão da mente e coração, porque hoje, como nós estamos num mundo, numa sociedade cada vez mais competitiva, ou seja, o cara vai pegar todo aquele conteúdo e já vai começar a testar. Ou seja, você prepara o aluno apenas ao produto final. Isso. Você não vai formar ele enquanto cidadão, enquanto E veja, e atuante em sociedade. Exatamente. E mesmo na perspectiva um pouco da formação, da suposta formação humanística, o que você faz? Você ensina literatura para ele, olha que bonito, né? Literatura. Só que ao invés dele fazer a autêntica experiência estética daquilo lá, o que ele faz? Ele tem que identificar os personagens, ele tem que dizer que aquela obra é do romantismo, do realismo ou do simbolismo, né? E aquela relação dele com a obra fica totalmente esterilizada. Não sei se vocês já assistiram aqui um filme interessante, chama-se A Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Você lembra daquela cena do gráfico? Né? Que fala assim, para identificar se a poesia é boa ou não, né? Então tem o gráfico, então você põe lá Yeats, Shakespeare estaria lá em cima, Yeats estaria aqui não sei o que lá, né? Aí ele pega e fala assim, arranca a página do livro, porque literatura não é isso. Então nós conseguimos inclusive tecnificar a formação humanística. Quer dizer, o resgate das humanidades passa fundamentalmente por propiciar a possibilidade das pessoas fazerem a experiência. A experiência que envolve a dimensão do afetivo, do intelectivo e do volitivo. Ou seja, de que a gente se envolva no processo educativo não só com a nossa cabeça, mas também com o nosso coração e com a nossa vontade. Senão, não tem jeito. Só estou preocupado com o horário. Posso... Vamos... Quem tinha levantado? Você... Ih, meu Deus do céu, peraí, agora... depois a gente vai... Talvez num outro momento, né, Luiz? Porque também a gente vai... É o maestro desse momento. Tá bom, então vamos... Se vocês puderem ser o mais breve possíveis nas perguntas, porque eu também tenho um outro compromisso daqui a pouco, senão a gente ficaria aqui até amanhã. Mas vamos lá, você e você. Diga. E aí encerramos, tá? Eu acho que o problema, eu sou médica, Uhum. o problema da humanização não é da cadeira da universidade, é a sua formação desde sempre. Sim. Você carrega de verdade, porque na prática, você na prática clínica, né? Você resolveu interessante.
variar o que Eu vejo na prática clínica, assim, existe uma cobrança muito grande de produtividade e pouco se importa com a qualidade. E o médico virou refém dessa situação. Então, se você quer exercer a sua profissão de forma mais humanizada, você tem que dispor de tempo e tem aquela forma que a gente aprende. Mas o que acontece é que muitos dos colegas preferem a produtividade, assim, atender em X tempo e acabou. Sim, né? sim. Então, na verdade, eu acho que passando, seria assim, acabar com a sepultura. Sim. Porque você acabaria ajudando mais o doente se você ouvisse, mas ele não tem tempo para ouvir, não tem tempo para refletir, não tem tempo mais para nada. Então acaba. E isso vai passar para a ciência também, porque você tem que ter uma já passou. Né? Tem que produzir para aparecer. Né? Se você não publicar, você paga a morrer. Né? Então, não é assim. Eu acho que é por isso, mas não é no banco da universidade que você vai fazer isso. E isso vem ao longo da vida. Você vê na escola que não tem mais essa preocupação, né? Enfim, eu acho que... Não, desculpa seu nome. Rita, concordo com você, eu acho que é um processo, a questão da formação não é uma coisa que é privilégio da universidade. No entanto, a universidade, como espaço de formação privilegiado que ela tem que ser um espaço da experiência da cultura. Tem que ser um espaço da experiência da reflexão. Porque, veja, essa tendência tecnicista, produtivista, que as pessoas já trazem de casa, né, já trazem da escola e assim por diante, quer dizer, se ela em algum momento não sofrer qualquer tipo de crítica, de intervenção, de problematização, onde é que nós vamos parar? Né? Quer dizer, e as pessoas estão adoecendo. Quando eu falo as pessoas, estou falando dos profissionais da saúde. Eu não estou falando dos pacientes. Né? Porque o paciente tem que ser doente mesmo, porque senão não seria paciente. O problema está no adoecimento do profissional, seja ele aquele que está exercendo atividade clínica, seja aquele que está exercendo atividade de pesquisa científica. E eu tenho certeza que isso é consequência fundamentalmente dessa dinâmica tecnicista e produtivista. Mas que as pessoas não percebem. Tá? Então na verdade, você não percebe que você está cavando a sua própria sepultura. Você está cavando e feliz, porque você está cavando cada vez mais rápido e mais fundo. Só que quando você olha para cima e fala, meu Deus, onde é que eu vim parar? Né? A universidade, ela tem que ser um lugar que problematize essa questão. Senão, né? Quer dizer, falar, não, realmente é uma questão que vem de família. É óbvio que vem da família, é óbvio que vem da sociedade, assim por diante, mas o lugar de transformação, por excelência, é a universidade, ou pelo menos deveria ser a universidade. Tá? Em primeiro lugar, queria parabenizar pela sua explanação. Obrigado. Devo confessar que eu me emocionei e me identifiquei muito porque você falou assim, com o trabalho marginal, e eu estou fazendo uma tese marginal e anotei subversiva. E a função social da pesquisa. E quando você citou, no meio da sua explanação, a questão do nosso planeta chegar ao caos e nós termos a possibilidade de morar embaixo da água, ou termos a possibilidade de ir para outro planeta, essa seria a pesquisa pela pesquisa. Eu tive, nesse percurso de tese e de aproximação com muitos pesquisadores aqui da Unifesp e de outras universidades, feito essa pergunta, e eu sinto uma resistência muito grande na resposta. Então, a minha pergunta para você é, se eu acredito, ou se eu estou em cima de teorias que acreditam que o pesquisador e o cientista têm uma responsabilidade, sim, com a sociedade. E talvez fosse mais interessante, vou usar essa palavra, interessante, ele discutir, problematizar e encontrar respostas para situações iminentes do nosso desenvolvimento,
como saneamento, saúde, educação, problematização de situações necessárias. E se ele deverá ou não construir vida em outro planeta, eu estou fazendo um paralelo, a maior parte das respostas vem de que ele precisa saber se há vida e condição de vida em outro planeta. Que aqui realmente assim, eu entendi bem o que você quis dizer. Parece que é um serviço proletariado, ele tem que desenvolver técnicas para melhoria do desenvolvimento do seu país, ou da sua nação, ou do seu próximo. Eu queria saber como esse é um serviço proletariado? Esse é o papel? O cientista está se enxergando dessa forma quando diz que ele tem que realmente produzir para a melhoria da qualidade da sua vida aqui e agora e não... Veja, a sua pergunta é efetivamente em que medida o cientista, porque quando eu falo do processo de proletarização, eu estou falando do processo de alienação, que está profundamente ligado a esse processo de proletarização. E aí eu acho que, traduzindo um pouco a tua pergunta, será que o cientista é um alienado? É isso? Eu, te dizendo assim com maior tranquilidade, ele é sim. Infelizmente hoje, né? Quer dizer, se você pensar dentro da... Por exemplo, um cientista, um professor, doutor, livre docente, titular. Títulos, minha filha. São títulos. A questão fundamentalmente na perspectiva de que o que é que nos deixa mais ou menos alienados? A nossa capacidade de reflexão. Reflexão. Então hoje em dia a gente tem, infelizmente, uma massa de produção de conhecimento, de ciência assim por diante, absolutamente não reflexiva. Porque se a gente começar a fazer uma reflexão profunda e séria a respeito das questões, eu não estou dizendo que existe uma resposta para tudo, mas veja, quando você fala assim, bom, o que eu deveria estar fazendo? Né? Fazendo pesquisa para procurar vida em outro planeta ou tal, e deixar que isso aqui se exploda, ou então me dedicar a uma melhoria de qualidade de vida aqui, isso pressupõe que efetivamente uma escolha. Tá? Uma escolha que tem o seu custo. Né? Agora, que tem que estar fundamentada, toda escolha tem que estar fundamentada numa decisão, e essa decisão, por sua vez, tem que passar por um processo de reflexão. O que está difícil hoje é a gente encontrar espaço, tempo e condições para, não só para refletir, mas para aprender a refletir. E a universidade, que devia ser o espaço privilegiado da reflexão, infelizmente, hoje é o espaço da alienação. Então precisa se romper com essa questão. Então pronto. Claro, se não tivesse esperança, eu não estaria aqui hoje. Dizendo de pontuações diferentes para teses com relação à inovação e ao papel da pesquisa. Muito obrigada. Nada, imagina. Deixa eu vou pedir uma coisa. Eu queria só a gente precisa se identificar. Isso. Qual é o seu nome? Linda. Linda. Qual é o nome? Jennifer. Eu sou a Jennifer. Eu estou me formando em farmácia bioquímica. E assim tem muita essa utopia de medicamentos novos a serem lançados, só que a indústria ela só visa o lucro financeiro. E o farmacêutico ele fica meio submetido a isso. Sim. Eles não querem um fármaco que cure uma doença, eles querem um fármaco que tenha tratamento para a doença. Ou seja, o usuário de medicamento ele vai ficar usando a longo prazo e eles vão ficar lucrando com isso. E o farmacêutico está fazendo uma função humanizada, que seria, no caso, curar a doença. Sim. Ele está sendo submetido ao que a indústria deseja por parte dele. Como seria o caso de mudar essa visão da indústria? Como o farmacêutico poderia fazer isso sendo os grandes patrocinadores, né, no caso? Olha... então... Olha a minha autoesclerose senil. Mais alto.
Então, olha aí, veja, isso que está acontecendo aqui é justamente, é pena que a gente não tem mais tempo, mas na verdade a ideia é justamente isso, a universidade dando a oportunidade de suscitar debates como esse, né? Então, de repente, não sou eu que estou te respondendo a questão, é o teu colega que está respondendo. Então, veja, essa é uma questão, obviamente, extremamente complicada, né? Porque tem a ver com aquilo que eu estava explicando agora mesmo para a Linda, né? Quer dizer, tem uma posição do tipo assim, de refletir e se posicionar, certo? Às vezes, a gente não tem muita escolha. Às vezes, as escolhas aparecem. E aí, efetivamente, que a questão da tua formação humanística, ou falta dela, vai acabar um pouco definindo, né, o teu posicionamento. Na medida em que você se posiciona, e o outro colega lá se posiciona, e o outro colega se posiciona, já não são mais um, são três. Percebe? Então, na verdade, é o seguinte, é que a gente fala assim, mas o que é isso diante da força do dinheiro, dos interesses econômicos? De fato, é muito pouca coisa. O problema é que nós estamos vivendo um momento histórico muito interessante, em que, por mais que a gente ainda mantenha essa dinâmica arrivista, materialista, assim por diante, né, a gente já tem uma certa experiência histórica para perceber que talvez não valha tanto a pena assim. Você entende o que eu quero dizer? Talvez aquela grande oportunidade de você trabalhar na indústria farmacêutica, ganhar muito dinheiro, ganhar muitos títulos, assim por aí, talvez não seja uma coisa tão interessante. E aí, de repente, uma oportunidade que apareça, que obviamente do ponto de vista financeiro, né, e de prestígio não seja lá grande coisa, mas que do ponto de vista do engajamento e de uma certa apelo, entendeu? Do ponto de vista do coração, te toque mais e fala assim, eu vou abrir mão disso para fazer isso. Tá? E aí você fala, pô, mas corajosa. Na verdade, a transformação acontece com pessoas corajosas. Senão ela não acontece. Com pessoas que estão dispostas a pagar o preço de dizer não para isso e sim para aquilo. E fazer bem para o outro quer fazer bem para você mesmo. Então, um pouco o que ela estava comentando aqui. A pessoa que fala assim, não, eu não vou me submeter a atender 15 pacientes em 3 minutos. Estou exagerando, mas assim, não vou me submeter a isso. Então, meu filho, você vai ter que... Bom, paciência. Paciência, eu vou procurar outro lugar. Porque assim, eu sei que quando eu percebo que isso aqui está me levando para a cova, certo? Para doença, assim por diante, eu falo assim, não, peraí, eu vou mudar a minha atitude. Tá? Vamos rapidinho a última questão que foi levantada lá. Para fechar esse debate, baseado na sua imagem, assim, não estamos nos focando apenas em apagar o incêndio agora, hoje. É uma coisa para a gente parar e pensar. Será que a gente não está somente olhando para o próprio umbigo? Ah, mas não há dúvida. Veja, na verdade a questão é a seguinte, né? Eu não acredito que a ideia... Primeiro assim, a ideia do apocalipse,
Claro, ela é uma ideia fundamental e muito clara e muito importante dentro do contexto da civilização, dentro do cristianismo, como você mesmo colocou, mas não só. Né? Não só. Por exemplo, a ideia apocalíptica do ano de 2012, por exemplo, não é cristã. Né? Não, deixa eu só terminar. Então, quer dizer, na verdade, e o que eu estou dizendo isso não tem a ver fundamentalmente com um apocalipse religioso. Na verdade, ele é muito mais um sintoma patológico. E ao mesmo tempo indica, como todo sintoma indica efetivamente, algum problema. E o problema é o seguinte, de fato, de tanto olhar para o nosso próprio umbigo, como você mesmo colocou, né, efetivamente nós somos deixando de olhar para o problema dos outros, ou para o problema do mundo. Né? E agora nós estamos sofrendo a consequência. E a consequência a gente sofre no nosso próprio umbigo. No nosso próprio umbigo, na perspectiva justamente daquilo que eu chamava de uma epidemia de depressão ou de tristeza coletiva, né? É muito sintomática desse momento. Então veja, não acredito que seja por uma releitura de uma perspectiva religiosa, até porque nós cortamos com isso já há muito tempo, do âmbito da cultura. Né? Nós somos uma cultura já profundamente laicizada. Né? A questão está na perspectiva, efetivamente, de que nós fomos cavando nosso próprio buraco e fomos nos enterrando nele. E agora, a gente está vendo que voltar lá para cima é muito difícil. Então é mais fácil que alguém jogue a pá na nossa cabeça. Né? É mais ou menos nesse sentido que eu acho que se faz a leitura da perspectiva apocalíptica. Tá. Gente, eu agradeço muito, foi uma ótima final de manhã, né? E eu fico muito contente com a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que a gente volte a se encontrar, né, mais para adiante, né? E que vocês tenham um ótimo curso, tá? E que seja muito proveitoso. Até logo.